Jesus teve tanto problema com falsos profetas nos seus dias. Será que esses homens existiram somente naquela época ou será que eles estão por aí ainda hoje, hein? No Sermão do Monte, Jesus falou o tempo todo a respeito dos falsos mestres, os falsos profetas. Mas e hoje? Será que a gente ainda tem falso profeta? Será que a gente ainda precisa ler o que Jesus falou sobre eles no Sermão do Monte? Ouça o que Jesus falou lá, Mateus 7,15. Cuidado com os falsos profetas, que se apresentam a vocês disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Pelos seus frutos vocês os conhecerão. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Assim, toda árvore boa produz frutos bons, porém a árvore má produz frutos maus. A árvore boa não pode produzir frutos maus, e a árvore má não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e jogada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos vocês os conhecerão. Jesus, não somente aqui em Mateus capítulo 7, mas lá também em Lucas capítulo 6, que é um texto paralelo a esse, ele fala com os seus discípulos a respeito do cuidado que eles deveriam ter com aqueles que pareciam ensinar alguma coisa boa a respeito de Deus, mas na verdade eles se disfarçavam para poder ensinar coisas erradas. Por que eles faziam isso? Eles poderiam estar fazendo qualquer outra coisa da vida deles, não poderiam? Eles poderiam ter outra profissão e estar ganhando dinheiro, mas curiosamente, espiritualmente, de uma maneira maligna, há pessoas que sempre existiram e sempre existirão, que vão se disfarçar de pessoas de Deus para poder ganhar dinheiro justamente no meio do povo de Deus. E por que isso existe, a gente não sabe. A gente só sabe que isso sempre existiu e sempre vai existir. E estes são as pessoas que Jesus chama de falsos mestres ou falsos profetas. Pessoas que se fazem cristãs, pessoas que se fazem profetas, fazem mestres, se parecem com ovelhas, mas elas não têm cheiro de ovelhas porque elas estão no meio do povo de Deus com interesses apenas financeiros. E aí o grande interesse deles é o dinheiro delas. E não se percebe também, não somente pelos interesses que elas têm de tirar dinheiro, a pele, a lã, a carne, a gordura das ovelhas, como Jesus fala e outros profetas e apóstolos falam também, mas também porque eles não têm frutos em si mesmos. E os frutos aqui é a vida delas, frutos do Espírito de fato, não é? Como Jesus ele vai dizer aqui, vocês não colhem uvas de espinheiros. Na vida dessas pessoas, tudo que nós encontramos são espinhos, e não vinho e suco de uva e coisas assim nesse sentido, não é? Vocês não colhem figos, mas vocês colhem ervas daninhas. Toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má, maus frutos. A árvore boa não pode produzir frutos maus, mas quando vocês olham para a vida desses homens, que fruto vocês veem na vida deles? Portanto, nós precisamos olhar para a vida dessas pessoas e percebermos se na vida deles frutos bons têm sido produzidos. E se não têm sido produzidos, nós precisamos tomar cuidado com eles, ainda que eles se apresentem como mestres da palavra. Não é porque a pessoa se apresenta como um mestre da palavra que ela precisa ser seguida ou ouvida como um mestre da palavra. Ainda que Deus possa usar a vida daquela pessoa para abençoar um ou outro, se ele usou uma jumenta no Antigo Testamento e outra, até uma pedra Deus pode usar aquela pessoa também. Mas o ponto é, pela misericórdia ele pode usar, mas aquela pessoa precisa ser abandonada, porque segundo aquilo que o apóstolo Paulo escreve em Gálatas, por ela abandonar o evangelho de Jesus Cristo e não pregar o genuíno evangelho e estar nesse santo e glorioso ministério com objetivos totalmente errados, ele está debaixo da maldição de Deus. E todos aqueles que estão debaixo do ministério de um homem assim ou de uma mulher assim, estão debaixo de um ministério amaldiçoado por Deus. Então, ai daqueles também que estão debaixo do ministério de um homem ou de uma mulher assim, saiam de lá. Saiam de lá, povo meu, como Deus disse no Antigo Testamento. Portanto, nós precisamos tomar muito cuidado com os falsos mestres e orar por aqueles que estão debaixo do ministério de pessoas assim. Orar
tomar cuidado e, se você é uma pessoa que está debaixo de pessoas assim, sair correndo de lá e procurar o quê? Procurar alguém que pregue o genuíno evangelho de Jesus Cristo. Jesus ele disse: "As minhas ovelhas ouvirão a minha voz e me seguirão." Quando você ouvir alguém pregando o genuíno evangelho de Cristo, você reconhecerá e você seguirá. Não aquela pessoa, não aquele mestre, mas a Cristo pregado por meio daquela pessoa. Alguém que pregue a Cristo e a este crucificado. É a Ele que nós seguimos e não a homens. É a Cristo e a palavra de Cristo e Cristo somente. Para a glória dele, para a tua edificação e tua plena alegria.